O que a ciência diz sobre pacientes que não retornam na odontologia? Seja bem-vindo ao episódio 2 dessa lista dos dentistas da odontologia do cuidado. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo dentistas a terem uma recorrência infinita na odontologia. Deixando claro antes de que recorrência é diferente de fidelização. Fidelização é quando o paciente quebrou um dente e ele se lembra de você. Ele tá com dor e ele se lembra de você, mas ele só vai quando ele tiver um problema. Ele só vai com você. Esse é o paciente fiel. A recorrência é uma proposta diferente. A recorrência é fazer com que o paciente retorne na periodicidade adequada, onde você insira um programa de manutenção. Ai, Cris, mas qual que é a vantagem na recorrência? Como eu venho da periodontia, esse retorno na periodicidade adequada é chamada pela ciência de compliance. Compliance seria a tradução de adesão ao cuidado, ao monitoramento, e daqui a pouco vou mostrar um estudo científico onde ele fala sobre as consequências ou que eles conseguiram entender sobre os motivos do paciente voltar ou não voltar. Agora, para você, você precisa entender que a recorrência ela é vantajosa porque a gente muda a cabeça do paciente. Então, a gente tira essa coisa do paciente vir só quando ele tem um problema. Então, existe aí um mimimi falando que o paciente só vem quando ele tem problema. Mas quem educa isso? Quem está transformando esse quadro do paciente voltar na periodicidade adequada? E é exatamente isso que a gente precisa trabalhar. Educar o paciente para que ele volte, para que ele seja cuidado, para que realmente essa odontologia do cuidado bucal, sistêmico, dos tratamentos odontológicos já realizados se complete. E isso vale a pena? Claro que vale, desde que você trabalhe com encantamento, com diferenciação, porque sem isso, na odontologia curativa, que os dentistas acabam fazendo muito procedimento de alto preço, que são os PAPs. Nessa odontologia de procedimento de alto preço, existe assim a ideia ou a ilusão de que o dentista ele vai ganhar muito dinheiro fazendo implante, eu sou implantodontista, implante, restaurações, próteses, mas nessa odontologia de alto preço que o paciente paga muito, mas na verdade e o que acaba sobrando de lucratividade no bolso do dentista é muito pouco. E isso é o resultado de que, por quê? O dentista trabalha, e no fim do mês, cadê? As despesas são altas. E as despesas são altas, muito possivelmente porque você está apostando nos PAPs, nessa odontologia de alto preço. E pensando assim, quanto maior o preço do procedimento, mais eu vou ganhar. Mas não é bem assim, porque o custo disso é alto. Pensa na quantidade de materiais que você usa, no tempo clínico, e aquele dia que caiu o provisório, ou aquele paciente que você precisa fazer um reparo, ou aquela intercorrência, e na odontologia do cuidado, quando a gente acaba trabalhando com as manutenções preventivas, cuidando do paciente, com todos os diferenciais, isso daqui é a sua diferenciação. Não é para ser baratinha, porque é o seu conhecimento. Vamos lá. O que a ciência está falando sobre isso? A odontologia, a ciência, como eu falei, ela chama isso de compliance. Isso daqui é um estudo do Journal of Clinical Periodontology, deixando muito claro que esse canal não é só para periodontistas, mas eu ensino você, clínico, a ter recorrência. É uma revisão sistemática sobre o compliance, que é o compromisso do paciente no retorno na terapia periodontal de suporte, ou seja, faz um tratamento, ai, mas eu não faço supério. Bem, é o seguinte, a gente não está falando só sobre tratamento periodontal, mas também sobre aquele paciente que fez uma raspagem, que tinha sangramento, ou aquele paciente que tinha implante, que está fazendo a manutenção, e a gente está
cuidando desse paciente? Esse paciente que a gente está cuidando, ele vai precisar de uma terapia periodontal de suporte, que é o nome técnico desse cuidado, tá? Então, o compliance, que é a adesão ao tratamento, é ele voltar de verdade na terapia periodontal de manutenção ou na terapia peri-implantar de manutenção ou prevenção. Então, seja um paciente que tenha dente, seja um paciente que tenha implante, o que a literatura científica fala sobre voltar. E ele está falando assim, ó, aqui tem um print da literatura, e aqui falando assim, ó, que a principal causa de não retornarem é a informação ou a motivação inadequada. Então, seria mais ou menos assim, ó, a informação, é, a informação ou a motivação inadequada foi encontrada como a principal razão do não compliance. Mais ou menos assim, fizeram estudos pacientes, o pessoal explicou e os pacientes não voltaram. E aí fizeram uma pesquisa para saber assim, escuta, paciente, voltar é bom para você. Me conta, por que é que você não está voltando? E o estudo chega à conclusão que existe uma informação inadequada, uma motivação inadequada. E você pode também estar se perguntando, mas eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, e nesse eu falo, eu falo, eu falo, talvez você esteja sendo um dentista disco furado, repetitivo, repetindo as mesmas coisas. Ou pode ser que, como a gente nunca aprendeu como conversar com o paciente, a gente esteja botando um techniquez aí que o paciente não está entendendo, ou o paciente fala, ou ele escuta, e eu era assim, e chegava na frente do paciente, e falo, e falo, e falo, e falava, 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 falava. Um dia eu aprendi a seguinte dica, pede para o paciente repetir o que você falou. E eu tinha dado, assim, uma explicação, e o paciente falou assim, você escovar melhor os dentes, né, doutora? Então, isso aqui doeu no meu coração profundamente, porque eu tinha feito toda uma explicação da etiopatogenia, toda uma explicação dos motivos, dos ganhos, do que ele precisava fazer, e no fim ele não entendeu nada. E também é por isso que eu tenho toda essa roupagem, todo esse formato de técnicas de comunicação e técnicas de convencimento, usando técnica mesmo, porque muitas vezes falar, a gente fala, qualquer um fala, até papagaio fala, mas convencer o paciente não é todo mundo. E uma coisa é falar, e a outra coisa é aquilo que ele entende. E quando se fala motivação, às vezes a motivação é aquela coisa assim, motivação, instrução de higiene. E aqui está outro ponto de diferenciação. Instrução de higiene, motivação chamada instrução de higiene, pega uma macromodelo, explica para o paciente como é que faz. Isso se chama motivação, mas isso é para criança. Para o adulto, o principal motivo que faz ele querer voltar é o bolso. É o bolso. O paciente, em geral, ou ele tem medo, que é outro motivo para ele querer voltar, ele não querer voltar, ele tem medo de dentista, ele não quer voltar, e ali ele não volta. Ou o paciente tem medo de gastar e ele pensa: "Vou comprar uma pasta de dente especial, vou comprar, ah, doutora, qual que é a pasta? Qual que é o bochecho?" E fica nessa história, de pensar qual que eu vou usar. Dito isso, o que a gente precisa entender é que a gente precisa explicar de um jeito que a gente toque esse paciente, que faça ele tomar uma ação, e a ação é querer voltar. Por exemplo, o paciente tem medo de gastar, e a gente vai trabalhar esse medo de gastar como principal alavanca de ação. Qual que é a ação? Ele fechar o programa de manutenção preventiva. Por exemplo, olha, paciente, vai ficar muito mais barato, porque se virar endo, se der canal esse dente vai ficar tanto, se você perder esse dente vai ficar tanto, se der periimplantite, der perda óssea. E aí a gente começa a contar toda a história da bola de cristal, de todos os danos futuros que poderão acontecer, para que ele não tenha isso que ele nem sabe que poderia um dia ter.
Então, ele começa a ter problemas, mas os problemas acontecem, não tem ninguém para explicar. Esta é a odontologia do cuidado. Você usa o principal medo dele como alavanca para ele agir, para ele fechar esse programa, e ele vai querer voltar, porque o principal medo dele, que é gastar, não vai acontecer. O principal medo dele, que é doer, não vai acontecer. Mas por quê? Porque a gente trabalha com essas técnicas de convencimento. Ou seja, não foi mencionado nenhuma técnica de nada. Mas para mim é muito claro, não adianta só falar. O que você acha? Escreve aqui no chat. Você fala, você explica. Tem gente que nem fala. Aí nunca vai mudar mesmo, tá? E aqui, ó, atitudes, tratos psicológicos, informação, motivação são mais importantes para o compliance dos pacientes periodontais e com implantes. Então, assim, informação, tratos psicológicos, ou combinados, ou atitudes, ou técnicas. O que a gente precisa é conseguir trabalhar várias coisas. Horas, mas assim, não é melhor mandar o paciente escovar? Paciente, escova sim, que vai ser bom, que não vai estragar. Bem, olha só, existe também o seguinte, nesse estudo, ele também mostrou que é importante que ele retorne, porque o controle de placa meticuloso, aqui ó, mesmo um controle de placa meticuloso não afeta a microbiota subgengival até a base da bolsa. É um estudo de Lindy, Okamoto, Yoneyama, Raffaji Sokransky, de 1989. E estudos recentes demonstraram que a recolonização das bolsas periodontais por espiroquetas e cocos podem acontecer tão cedo quanto 4 a 8 semanas. Então, existe a importância da disrupção periódica ou do rompimento periódico do biofilme bacteriano, Em outras palavras, não adianta só mandar o paciente escovar. E eu trago um print da literatura científica aqui para você ver que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade. Então, a gente precisa que esse paciente volte. Não adianta mandar escovar. E outra coisa, o meu ponto de vista de mandar o paciente escovar é que o paciente se enche disso. O paciente adulto, ele tem um monte de coisa para se preocupar. E muito mais coisa para se preocupar do que o dentista ficar falando que ele tem que escovar os dentes, que tá ruim, que é assim, que é assado. Paciente, deixa que eu cuido de você. Não significa que você vai se isentar em explicar algum método de higiene. Você pode explicar, mas o que você precisa é estar trabalhando para esse paciente, para ele conseguir entender perfeitamente o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, por que ele precisa voltar, e ele vai voltar, porque você vai romper o biofilme. O que é romper o biofilme? Romper o biofilme é o nome técnico, né? Para a gente desorganizar esse biofilme dental. Ou seja, tá lá todo estruturadinho o biofilme e a gente vai destruir aquilo ali. E quando nós dentistas, fazemos isso, e dentro da nossa metodologia de cuidado, a gente tem um GPS do biofilme, onde a gente vai ver exatamente onde tem a necessidade, a gente vai cuidar do paciente, aí a gente consegue isso com excelência. E pensa assim, o jeito certo de fazer a recorrência é através de técnicas de convencimento, de técnicas de comunicação adequada, que ele se convença, usa o medo dele como alavanca para ação e tenha pacientes recorrentes. Isso vale a pena? Vale, porque o paciente em recorrência, ele custa infinitamente menos, porque ele já gosta de você, ele custa menos, você não precisa pagar marketing para ele, que ele já está lá com você, ele já volta com você, ele já gosta de você, e isso daqui quase praticamente não tem intercorrência. Mas, atenção, não é uma limpezinha, não é uma limpezinha rápida, não é só uma profilaxia, é uma odontologia do cuidado, onde envolve tanto o procedimento quanto todo o processo educativo e de convencimento de que cuidar é o melhor negócio, tanto para o paciente
quanto para o dentista, porque o custo é muito baixo. E ao invés de você ter que ficar trabalhando muitas horas e com altas contas, você vai trabalhar com um custo baixo e pacientes recorrentes. Me conta que faz sentido isso daqui para você?